Boa tarde. Boa tarde a todos. Vamos iniciar então essa live. Eu me chamo Vinícius Fontanesi Blum, sou médico, gastroenterologista, trabalho na Universidade Federal de São Paulo e também lidero a equipe médica do Laboratório FQM. É muito importante, logo de início, fazer alguns esclarecimentos aqui. Primeiramente, eu não sou infectologista e não falarei como infectologista. Da mesma maneira, eu não falarei como autoridade sanitária, porque obviamente eu também não sou. A discussão de hoje, ela vai se voltar muito mais para aspectos relacionados ao que está se fazendo hoje em termos de tratamento, em termos de estudos para o tratamento do coronavírus, que já é uma grande preocupação a nível mundial há algum tempo e, pelo jeito, vai permanecer assim por mais um bom tempo. Como eu disse no começo, eu lidero uma equipe médica de um laboratório que está envolvido em pesquisas nesse sentido, mas em hipótese alguma eu estou aqui hoje para divulgar qualquer produto ou para falar bem de qualquer coisa que a empresa tenha interesse. A nossa posição hoje é bastante focada em aspectos científicos. É muito importante a gente ressaltar que em termos de coronavírus, o que eu estou falando agora já pode estar desatualizado. A quantidade de informações médicas e científicas que permeia o nosso trabalho, ela é imensa. Então, o nosso aprendizado é diário, nosso aprendizado é constante. Todas as informações necessitam, obviamente, de crítica, de filtros, mas a quantidade de cientistas envolvidos hoje com esse tipo de pesquisa é muito grande e aumenta dia após dia. Para vocês terem uma ideia, existe um site oficial, um site onde as pesquisas clínicas são registradas. Hoje em dia é uma norma da pesquisa que todo aquele que vá conduzir um estudo com seres humanos registre esses estudos nessa plataforma. Existe uma plataforma internacional, existe uma plataforma no Brasil. Mas quase todos os estudos brasileiros também são registrados nessa plataforma internacional. Ela chama-se clinicaltrials.gov, é um site aberto, todo mundo pode olhar. E a minha última consulta foi ontem, e nessa consulta constam registrados 202 estudos com coronavírus. 202 estudos que, obviamente, discutem não só tratamento, mas discutem diagnóstico, discutem vacinas, enfim, discutem uma série de intervenções relacionadas a seres humanos. Existe uma outra plataforma na China, eles têm um outro jeito de registrar pesquisa lá, que conta com mais de 300 estudos registrados. Então, muitas vezes eles se duplicam nas duas bases, mas muitos estão só na plataforma chinesa. Então, a quantidade de estudos é muito grande. No Brasil, há 3 estudos registrados hoje, sendo conduzidos no nosso território. Possivelmente outros serão registrados nos próximos dias. Então, assim, só para ressaltar que nós estamos lidando com uma quantidade muito grande de informações, uma quantidade muitas vezes contraditória, mas que faz parte do jogo da ciência. Não sei se alguns aqui já eram nascidos quando surgiu a AIDS no mundo. Quando surgiu a AIDS no mundo também teve um boom de pesquisas, uma grande enxurrada de pesquisadores, de conhecimento, e o número de publicações foi crescendo vertiginosamente. E assim com qualquer conhecimento novo, e assim com todas as áreas novas da pesquisa, não vai ser diferente agora. Bom, eu acho que para a gente entender um pouquinho melhor o que está se fazendo em termos de tratamento para o coronavírus, cabem alguns lembretes sobre os vírus em geral, sobre os vírus que provocam doenças respiratórias, para a gente poder entender um pouquinho melhor
o que está acontecendo conosco hoje. Quase todo vírus não podem ser considerados propriamente organismos vivos, eles são um intermediário, né? São fragmentos de carga genética ou de DNA ou de RNA. Alguns devem se lembrar do que eu estou falando em termos de biologia, né? E esses fragmentos, eles precisam de estruturas celulares para poder se replicar. Então, o vírus, uma vez no ambiente, primeiro ele tem que sobreviver a uma série de situações extremamente desafiadoras, né? Então, por exemplo, condições de temperatura, condições de pH, condições de oxigênio. Nem todos os vírus se dão melhor ou pior em determinadas situações de umidade, temperatura, condição de oxigênio, pH, etc. Eles precisam, uma vez entrando em contato com um organismo, enfrentar as defesas naturais desse organismo. Nós temos um sistema imunológico bastante sofisticado e muitas vezes somos capazes de combater quase tudo que nos enfrenta, né? A gente, se não viveria doente, eu não estaria vivo, né? Não seríamos uma espécie viva nesse planeta se não fôssemos assim. E essas defesas, elas são inespecíficas, elas atuam contra qualquer tipo de agressor e depois elas vão cada vez mais se especializando conforme a infecção pode progredir dentro do organismo. E eles têm que conseguir acessar tecidos e células para poderem, vamos dizer assim, se replicar. Essas etapas já começam a mostrar para nós algumas possibilidades de intervir no tratamento. Depois a gente vai citando melhor o que cada coisa que está sendo feita hoje propõe. Bom, se ele chega numa célula, ele precisa, vamos dizer assim, enfrentar a porta de entrada. Quer dizer, ou ele vai se replicar dentro da célula, ou vai se basear na superfície da célula e usar suas estruturas para se replicar. Aí ele vai ter que ser reconhecido pela célula como uma coisa aceitável, e alguns vírus, surpreendentemente, né, têm estruturas moleculares que as células reconhecem, possuem receptores na membrana, né, moléculas na membrana que encaixam ou se adaptam a esses vírus, e depois a própria célula tem que ser capaz de suportar essa replicação. Alguns tecidos e células também não conseguem fazer com que isso ocorra. Bom, uma vez replicando, esse vírus precisa ter uma capacidade suficiente de se replicar a contento, em número grande, em velocidade grande, para daí poder sair das células e atingir, se espalhar por outras células e atingir predominantemente aquilo que a gente chama de órgãos-alvo. Uma vez nos órgãos-alvo, eles vão de fato produzir aquilo que a gente entende como a doença. Então, alguns órgãos-alvo são mais atrativos para determinados tipos de vírus. Nesse caso, especificamente, nós estamos falando de vírus respiratórios, então eu não preciso dizer que as vias aéreas são talvez o principal ponto de atratividade. E aí eles voltam para o ambiente. Voltam para o ambiente e perpetuam ciclos de contaminação. E assim sucessivamente. Muito bem. Falando especificamente do coronavírus, né? Coronavírus, a família coronavírus, ela é conhecida desde a década de 60. Eles produzem, esses vírus inicialmente conhecidos, né? Produziam quadros respiratórios mais ou menos brandos, não eram até então entendidos como doenças muito ameaçadoras. Existem 4 grandes grupos, né, de coronavírus. Dois desses gêneros, né, como a gente chama, são particularmente infectantes de aves, e 2 infectam humanos. Dentro desses que infectam humanos, existem 2 em particular que são produtores de doenças graves, que já historicamente produziram doenças graves na espécie humana. Uma delas produziu uma epidemia em 2002, que foi a chamada de SARS-CoV, agora é SARS-CoV-1, né? Ela aconteceu predominantemente na China e causou alguma coisa ao redor de 850 mortes. Passado um tempo, em 2012,
teve um novo surto de coronavírus, e ele aconteceu no Oriente Médio, predominantemente na Arábia Saudita. Por conta de ser Oriente Médio, né, em inglês Middle East, ele foi chamado de MERS-CoV. De 2012 para cá, nós não tivemos nenhuma ocorrência muito importante, até que surgiu essa nova pandemia, né, que foi denominada de SARS-CoV-2, que produz uma doença que nós denominamos de Covid-19. Bom, só para a gente fazer uma recordação, algumas pandemias de vírus respiratórios já assolaram a humanidade, né? Os vírus, como um todo, os vírus são conhecidos há bastante tempo. No final do século XIX, os cientistas começaram a supor, né, a existência de determinados agentes. Naquele tempo não existiam tantos recursos diagnósticos, né? Mas já se discutiam esses agentes por técnicas que eram na época conhecidas de filtragem. Eles começaram a supor agentes filtráveis. O primeiro vírus proposto, né, o primeiro vírus supostamente descrito, ele contaminava plantas, né? Era um vírus, a gente chama de vírus do mosaico do tabaco. Ele foi isolado, foi estudado, e logo em seguida o Louis Pasteur, acho que todo mundo lembra, né, do Pasteur, do Instituto Pasteur, que tem em vários países do mundo, inclusive aqui, lidando com a raiva, ele começou a supor que isso podia se tratar também de uma doença causada por um desses agentes filtráveis, esses agentes que não eram bactérias, que não eram conhecidos até então. Logo em seguida, ele não conseguiu definir isso na época. Logo em seguida, dois grupos de pesquisadores identificaram agentes em duas doenças bastante conhecidas da gente até hoje. A febre aftosa, que afeta o gado e pode passar para seres humanos, né? E a febre amarela. Então, esses vírus são conhecidos desde o final do século XIX, começo do século XX, e até hoje nós identificamos vários milhares de tipos diferentes de vírus, né? Então, certamente outros ainda surgirão, mutações surgirão. Do ponto de vista de pandemia respiratória, tem dois dados históricos, né, que sempre vêm à tona quando a gente começa a discutir o que estava acontecendo, o que está acontecendo agora, por que foi assim, por que não foi. Nós tivemos uma epidemia, uma pandemia muito, muito catastrófica entre os anos de 1918 e 1920, que foi a chamada gripe espanhola, né? A gripe espanhola foi causada por um tipo muito agressivo de vírus de influenza. Influenza é uma outra família, é a família que causa essa gripe que a gente costuma ter, contra a qual nós temos vacinas todo ano, até porque são necessárias imunizações anuais, dadas as mudanças que os vírus sofrem, né? Foi uma época de uma certa dificuldade de documentação, mas aparentemente os principais autores acham que ela começou ou na Inglaterra ou nos Estados Unidos. Só que a maior catástrofe do ponto de vista populacional aconteceu na Espanha, daí o nome que ela acabou levando de gripe espanhola. Para vocês terem uma ideia, estima-se que ela matou ao redor de 50 milhões de pessoas. Os autores mais otimistas falam em 18, chegando a 50 milhões de pessoas em 2 anos. E particularmente esse vírus gostava de gente jovem. Então, imagina o impacto que teve isso na Europa, principalmente, onde a pandemia foi mais dramática. Bem mais recente, e dessa eu sei que muitos se lembram, em 2009, nós tivemos a pandemia do H1N1, a gripe suína, como era chamada, que começou no México, né? E que se alastrou por aproximadamente 1,4 bilhões de pessoas no mundo. Quer dizer, 1,4 bilhões de pessoas com aproximadamente 570 mil mortes. Também era um vírus influenza, bastante agressivo. Eu fiz parte de uma força-tarefa de atendimento desses pacientes. Eu peguei H1N1 na época.
E foi muito dramático. Não sei se vocês se lembram, mas ele tinha uma predileção por grávidas. Então ele era muito agressivo em gestantes, muito agressivo em crianças e, logicamente, muito agressivo em idosos, em pacientes com doenças pulmonares, que são sempre grupos de risco nesse tipo de infecção. Então, assim, duas grandes pandemias, né? Uma bem recente, está na nossa memória, certamente, e outra que sempre nos assola, né? Por conta do drama que foi para o mundo, né? Da ameaça que representou. E agora, né? O que aconteceu? Nós estamos vivendo uma pandemia de um vírus de uma família conhecida, mas que sofreu uma mutação. Esse vírus provavelmente se originou em animais. Quando você compara o genoma dele, a estrutura genética desse vírus, ele é 96% semelhante ao que é encontrado em morcegos. E ele é 80% semelhante ao encontrado no SARS-CoV-1, que foi aquela epidemia de 2002, né? Então, muito provavelmente, ele encontrou um caminho a partir do animal originário, né, para chegar no ser humano. Há uma grande discussão sobre o mercado de animais vivos lá de Wuhan, sobre o fato do morcego estar em contato com outras espécies que serviram de intermediário, mas ainda nós estamos aprendendo, nós estamos supondo essas coisas, né? Provavelmente esse foi o caminho. Veio de um animal silvestre e o contato intenso com outras espécies e depois com o homem acabou favorecendo essa infecção. Ele é um vírus de infectividade muito grande, ele transmite muito facilmente, principalmente entre familiares e pessoas próximas. E em profissionais de saúde, que é uma preocupação de todos nós, a transmissão, pelo menos documentada até hoje, não chega a 5 ou 8%, são dados da China por enquanto. Há casos, logicamente, de pessoas que se infectaram, mas a gente não sabe dizer se foram infectados na prática ou se já tinham se contaminado antes. Todos os estudos hoje estão tentando elucidar isso mais claramente. Ele não provoca uma doença tão grave quanto provocaram essas outras duas pandemias que eu falei, da gripe espanhola e do H1N1, do ponto de vista de mortalidade, mas ele tem algumas predileções. E nós estamos conhecendo cada vez melhor os grupos de risco. Principalmente, todos já sabem, isso é tema de todas as palestras, né? Mas só para lembrar, pacientes com doença pulmonar, principalmente doença pulmonar crônica, logicamente, pacientes com doenças cardiovasculares, pacientes com diabetes, pacientes com deficiência imunológica, isso inclui os idosos, principalmente os idosos mais extremados, né? E pacientes que têm doenças do tipo câncer, doenças autoimunes, transplantados, que tomam imunossupressor, enfim, qualquer um que tenha um comprometimento importante da resposta imunológica. Em termos de órgão-alvo, ele preferencialmente vai para o pulmão. As células do pulmão têm receptores, alguns receptores muito atrativos para o vírus, né? Mas ele também afeta o coração, ele também afeta o sistema nervoso, não necessariamente o cérebro, mas ele tem parece uma predileção pelo nervo olfatório, ele está interferindo na capacidade das pessoas de sentirem cheiro. Parece que ele provoca uma redução na capacidade de olfato, ou hiposmia, ou até mesmo uma anosmia. A gente não sabe até que ponto isso é duradouro ou não, estamos aprendendo também. Uma outra característica, ele permanece muito tempo no corpo. A gente tem uma viremia, né, o vírus sanguíneo, muito prolongada. E ele costuma ter, nos casos graves, uma piora muito marcante no 8º dia de doença. Muito provavelmente porque há uma grande liberação, nesses pacientes mais graves, de substâncias ligadas à inflamação. Substâncias que nós chamamos genericamente de citocinas, que são mediadores inflamatórios. A gente produz várias substâncias quando sofre uma infecção, uma inflamação, e algumas delas, quando produzidas em excesso, são danosas para o organismo, provocam uma série de consequências que a gente não gostaria de ter. Então a gente chama dessa tempestade de citocinas um grande problema para esses pacientes. E do ponto de vista de imunidade, a gente tem sérias dúvidas ainda a respeito do vírus provocar imunidade definitiva ou não. Tem um debate na literatura
se as pessoas realmente ficam imunes ou podem pegar uma outra infecção, e essa infecção eventualmente pode ser mais grave. Eu não quero ser alarmista, mas o debate existe. Mas ainda não há uma posição oficial a respeito. Nós estamos aguardando, porque isso vai impactar, obviamente, na questão das vacinas. Bom, do ponto de vista de tratamento, nós estamos com um ambiente hoje muito interessante. Os órgãos regulatórios e os órgãos responsáveis pelas análises éticas em pesquisa, os comitês de ética, o Comitê Nacional de Pesquisa, a CONEP, a Anvisa, meus agradecimentos pessoais a todos eles, porque eles de fato estão facilitando bastante o acesso à discussão para registro, para pesquisa com drogas, né? E vários desses estudos estão sendo conduzidos hoje, inclusive muitas drogas estão sendo indicadas ainda com base em estudos em andamento, o que é próprio de uma situação de emergência. Isso não aconteceria num ambiente normal. Do ponto de vista de drogas, a gente pode separar em 3 grupos. Os antivirais, propriamente ditos, drogas que matam o vírus de alguma maneira. As drogas que inibem essa tempestade de citocinas, né, que controlam a produção desses mediadores. E as drogas que melhoram as defesas do hospedeiro. Não estou falando de vacina propriamente dita. Um 4º grupo seriam as vacinas. Então, a principal grupo, né, dos antivirais, ele tem uma droga que está sendo testada e usada na China, que é o Remdesivir. É um antiviral. É a droga que foi eficaz no primeiro paciente da China. Ela está sendo conduzido vários estudos a respeito, né, estudos na China, nos Estados Unidos. Nós ainda aguardamos mais dados, mas em alguns protocolos internacionais ela já está sendo usada, inclusive nos Estados Unidos em alguns estudos. Existem outros antivirais que também estão fazendo parte de estudos. Uma droga foi aprovada recentemente na China, é o Favilavir. Ele está sendo estudado num protocolo de 70 pacientes, mas o governo chinês já aprovou o uso fora desse protocolo também. E a droga que está se comentando muito aqui no Brasil, né, a cloroquina ou hidroxicloroquina, são drogas semelhantes, né? É uma droga que foi concebida para tratamento de malária. Ao longo da sua história se percebeu uma utilidade como anti-inflamatório, e ela também é indicada em pacientes com doenças reumatológicas em algum nível, por conta dela inibir alguns mediadores desse tipo, principalmente um deles, que é a interleucina 6, um dos grandes vilões aí da inflamação. Não se sabe exatamente o mecanismo de ação, mas ela tem possivelmente interferência nos receptores pulmonares do vírus. A grande questão, e estudos estão mostrando, a questão aí é uma discussão metodológica, se esses estudos poderiam ser melhor desenhados ou não cabe a mim entrar nessa discussão agora, mas a grande questão que deve sempre ser levantada com relação à cloroquina e hidroxicloroquina é uma questão do ponto de vista de segurança. É uma droga que ela tem alguns problemas de segurança cardíaca, ela pode produzir arritmias cardíacas graves em alguns grupos de paciente, em alguns grupos que estão tomando certas medicações, inclusive, e deve sempre ser considerada do ponto de vista de indicação. No Brasil, os 3 protocolos em andamento registrados são com cloroquina, e nós estamos aguardando maiores resultados. Existe uma grande movimentação política em torno da droga, que também não vai entrar na minha discussão de hoje. Também, uma lista enorme de outras drogas com potencial antiviral, né, algumas em estudo, outras puramente do ponto de vista teórico. Eu não vou alongar muito para a gente não invadir mais o tempo. Do ponto de vista de anticitocinas, uma das drogas também é parte dos protocolos internacionais, aqui no Brasil também, é um antibiótico chamado azitromicina. A família dos antibióticos macrolídeos, da qual essa droga faz parte, também tem uma propriedade de inibição de citocinas, mas curiosamente ela tem contraindicações cardiológicas semelhantes à da cloroquina. Então essa combinação passa a ter um cuidado muito especial do ponto de vista de segurança cardíaca, a gente sempre deve levar isso em consideração. Existem outros antagonistas de interleucinas e antagonistas de fator de necrose tumoral, que é um outro mediador inflamatório importante, em estudos. Muitos deles são anticorpos monoclonais, drogas derivadas de biotecnologia.
muitas ainda sob código, as empresas que estão desenvolvendo não colocaram nome neles ainda. Isso é comum na pesquisa e muito provavelmente a gente vai ter dados interessantes muito em breve. Nossa empresa formou um consórcio de pesquisadores ligados à Sociedade Brasileira de Infectologia. Nós estamos com protocolos para serem iniciados em hospitais públicos e privados de São Paulo, com uma droga que foi concebida como antiparasitário, chama-se nitazoxanida. Ela é totalmente experimental ainda nessa indicação, portanto a gente não preconiza o uso, até porque ela está sendo estudada com outras dosagens, diferentes das dosagens encontradas no mercado. Ela possui, curiosamente, os 3 pontos importantes que a gente está estudando com outras drogas. Ela tem uma ação antiviral já comprovada em outros grupos de vírus, em vivo, ou seja, em espécie humana. Ela tem uma ação antiviral contra o coronavírus comprovada em laboratório. Ela tem uma capacidade de melhorar as defesas do hospedeiro, aumentando a nossa capacidade de produzir substâncias contrárias à infecção. E ela também tem uma possibilidade de controlar a produção de citocinas. Então, nós estamos muito otimistas com essa possibilidade, estamos muito animados em começar os estudos. E, de novo, é puramente experimental, nós estamos buscando as respostas, por favor, não entendam isso de outra maneira, mas é um grande sinalizador para nós. Então, espero que muito em breve a gente possa trazer boas notícias nesse sentido. Acho que dá para responder algumas perguntas ainda. Deixa eu ver se eu consigo ler aqui algumas. Sobre a vitamina D, não tem nada definido sobre o contágio. Vitamina D e contágio ainda é uma coisa que está no campo experimental. Não faz parte de nenhum protocolo aqui no Brasil. E eu creio que, por enquanto, ainda seria muito precoce dizer qualquer coisa nesse sentido. A vitamina D tem alguma correlação com resposta imunológica, né? A vitamina D tem estudos em doenças autoimunes, tem estudos em prevenção de uma série de doenças, mas especificamente no caso do corona seria muito precoce afirmar. Aí vem uma pergunta: quem já pegou o corona fica imune? Supostamente sim, mas há uma certa dúvida no ar. Alguns dados da China estão colocando isso em dúvida. Por favor, não entrem em pânico, pelo amor de Deus. Mas é uma coisa que nós estamos estudando, né? Estamos vendo ainda. É bem provável que esses dados chineses a gente vá contrapor, porque parece que, na verdade, eram pacientes que não estavam com a doença totalmente resolvida ainda, então não era uma segunda infecção, mas era uma recrudescência do mesmo vírus. Mas vamos descobrindo, tá? Vamos descobrindo. Sobre o tempo de incubação, em média 5 dias, tá? Ele pode se estender um pouquinho mais, mas em média 5 dias. Bom, pessoal, nós batemos o nosso tempo. Outras perguntas que venham por escrito, faço questão de atender a todos. Muito obrigado e até uma próxima.